Bom, nossa Economia e Desenvolvimento está aqui na PwC, a PricewaterhouseCoopers, e vamos conversar com o Carlos Biderman, o Carlinhos que viaja muito e tal, então nem sempre tem condições de estar mais frequente, como seria o nosso desejo, e tenho certeza do telespectador, de que ele viesse mais fazer essas análises mais frequentemente no programa. Carlinhos, prazer em tê-lo novamente aqui no Economia e Desenvolvimento. Prazer é meu, Silvio. Estava viajando, né? Tem andado por aí. Eu estava viajando, estava comemorando a minha, vou dizer, aposentadoria, né? Tem gente que diz que nunca se aposenta, né? Mas a minha aposentadoria da PwC, que aconteceu agora em 30 de junho. Na verdade, estou aqui, né? Então, a gente continua com vínculo ainda por muito tempo. Mas estou iniciando uma carreira nova, uma carreira solo, mudando de escritório nos próximos dias, montando meu próprio escritório, trabalhar com governança corporativa, com empresas familiares, conselho de administração, comitê de auditoria. Então está muito bom essa transição, está sendo foi feita de uma forma muito profissional, com apoio de profissionais, enfim, muito experientes nesse tema. Então estou muito feliz com essa transição. Antecipei 2 anos, eu posso dizer que adiei 3, porque já deve ter acontecido há mais tempo. Mas então dei uma saída para comemorar essa transição. E nessa saída fiz uma viagem muito interessante com meu pai e com minha irmã, quer dizer, fazia muitos anos que eu não viajava com eles. E nós 3 fomos a Medellín para disputar o Pan-Americano de natação. Nós 3 disputamos e foi bem divertido, bem interessante viajar com meu pai de 90 anos, ganhando todas as provas e com a minha irmã que também ganhou algumas. Né? Beleza. Naturalmente que esse processo todo, né, daqui da Price, vocês fazem isso nas empresas, e agora é um processo dentro da própria empresa, né? Tem experiência já, né? Experiência é uma coisa que para mim, enfim, eu já vinha pensando nisso já há muitos anos, vinha adiando esse momento, mas eu efetivamente queria achar o momento correto de fazer essa transição para um voo solo, já que a nossa idade limite aqui na PwC é os 63, e eu cheguei aos 61, então quis antecipar isso um pouco para fazer logo essa transição, não deixar passar mais tempo. Então foram 41 anos de uma atividade profissional muito divertida, muito prazerosa, onde eu, enfim, conheci muita gente, acho que ajudei a formar muita gente. Com certeza. E eu posso dizer, Silvio, que não houve nesses 41 anos nenhum dia que eu tenha acordado e tenha pensado, puxa, que droga, tenho que ir trabalhar. Foi sempre com muita vontade, com muito prazer. E foi isso que eu digo sempre, quer dizer, a vida é fácil estabelecer objetivos pessoais e profissionais, mas a vida tem que ser prazerosa, né? Não adianta eu querer chegar, bom, agora eu me aposentei, agora eu vou curtir a vida, até aqui foi uma droga, foi um saco. Não é isso. Cada dia tem que ser prazeroso, cada dia tem que ser de felicidade, de satisfação. E acho que se eu deixei isso, posso dizer isso, se eu deixei algum legado nessa carreira, agora está começando outra, que se eu deixei algum legado foi justamente as pessoas que eu ajudei a formar, que eu ajudei, enfim, a crescer profissionalmente, e foram inúmeros profissionais nesses 41 anos. Né? Então, fora outras coisas, mas eu acho que o principal foi realmente, eu saio com essa satisfação de ter formado muita gente nesse período. O importante é isso, né, Carlos? Eu estou com 64, tu estás com 61, e eu me aposentei há 3 anos, e o pessoal disse, bom, tu te aposentou e está trabalhando cada vez mais. É porque a gente gosta do que faz. Claro. A gente tem entusiasmo. Eu sinto isso, por exemplo, no Carlos, a gente tem uma relação, acho que quase 40 anos também. Na verdade, o entusiasmo que tem, que o pai dele, de certa maneira, transmitiu no DNA do Carlinhos exatamente o que ele é. O Dr. Biderman, com 90 anos, é uma criatura que acorda cedo, está sempre com otimismo, com entusiasmo nas coisas que faz. Isso que faz com que a gente possa se desenvolver cada vez mais e, inclusive, viver muito mais e viver bem. Né? Quando tu tem entusiasmo pela vida, tu tem a motivação diária. Uma vez eu vi uma entrevista de um dos treinadores que teve aqui, que agora de São Paulo, teve lá, o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho disse assim, eu acho uma bobagem esse troço de motivação. Tipo, um camarada como ele não podia dizer isso. Porque a motivação é uma coisa é a motivação que te move, né? Na tua perseverança, no entusiasmo que tu tem de fazer as coisas. E cada dia é um dia, e tu tem que renovar sempre essas coisas. Parabéns, Carlinhos, pela carreira toda, né, que tu acabaste concretizando aí, sobretudo tenha certeza disso, assim como eu também fiz ao longo da minha carreira muitas
muitas pessoas que, através do conhecimento que foi transmitido para elas e elas aproveitaram, elas se realizaram, estão se realizando na vida. Da mesma forma, eu tenho a certeza que dezenas de profissionais hoje também puderam usufruir desta fonte de conhecimento e, sobretudo, traçar o rumo da sua vida a partir da experiência do Carlos. Mas nós estamos numa situação do Brasil, né, Carlos, que é muito complicada, sobretudo para as empresas, as grandes empresas. Como é que tu está vendo toda essa crise, que é uma crise política, que tem, naturalmente, um efeito devastador, muitas vezes, na área econômica? Silvio, com muita preocupação, né? A gente percebe que talvez não tenha um paralelo na história recente do Brasil, o momento que nós vivemos hoje, onde a condição política e econômica do Brasil ela é muito ruim, né? A gente viveu crises econômicas em ambiente de estabilidade política, viveu crises políticas em ambiente de estabilidade econômica, agora a gente vive as duas, né? Instabilidade política e instabilidade econômica. Talvez a instabilidade política do Brasil seja a maior causa da instabilidade econômica, mas a gente vê um processo de recessão em estágio, vamos dizer assim, bastante avançado, a gente vê muita dificuldade nas relações negociais, o consumidor está assustado, está acuado. A gente percebe que as empresas estão temerosas de fazer novos investimentos, porém o Brasil segue, né? A gente não pode transformar essa situação que se vive hoje numa onda de pessimismo que leve a mais pessimismo. Agora, recentemente, ainda falando com investidores internacionais nos Estados Unidos, eles acreditando no Brasil e recomendando investimento no Brasil, justamente porque o Brasil está barato hoje. Então, não sei se já é hora de investir ou não, mas eles recomendando fortemente investimentos no Brasil. Então, a gente percebe que o ambiente externo ainda é relativamente favorável ao Brasil. Agora, tudo vai depender da condição da evolução todas essas situações políticas que o Brasil vive, se vamos para um processo de ruptura, não vamos. Eu não estou defendendo A, B ou C, mas é importante que exista um norte. Enquanto permanece a indefinição, os agentes econômicos se retraem e o próprio consumidor se retrai porque ele não tem confiança no médio e longo prazo. A gente percebe que as pessoas estão inseguras em relação aos seus empregos, não sabem se vão ter emprego amanhã. Recentemente, ainda falando com um amigo esse final de semana, ele dizia que os próprios funcionários, uma indústria aqui na Grande Porto Alegre, os próprios funcionários vieram falar com ele pedindo que ele, para garantir emprego das pessoas, para acabar com o clima de estabilidade, então que reduzisse a jornada de trabalho e reduzisse salários, mas que garantisse que as pessoas ficariam lá. Então, para acabar com o clima de tensão na organização. Então, ele adotou essa medida. E até foi muito interessante que ele estava me dizendo que os seus próprios diretores não quiseram reduzir o salário. Queriam que reduzisse o funcionário, mas eles não queriam reduzir os deles. Eu falei, cara, tipo, aí não faz sentido. Reduz todo mundo e não reduz ninguém. Né? Mas isso que tu coloca, claro, permite assim, claro. Há 10 dias, mais ou menos, 15 dias, o governo reuniu as centrais sindicais e eu achei uma coisa muito interessante, porque, na verdade, eu defendo sempre isso. Quer dizer, a crise, se é crise econômica, todo mundo tem que dar a sua contribuição. No Brasil, é uma outra coisa, os funcionários públicos continuam intocáveis. Quer dizer, eles querem manter os seus salários e muito mais ainda. Querem aumento e querem ganhar perdas atrasadas. Quer dizer, eles não tratam de perdas definitivas de renda, que todo mundo tem. Bom, mas eu achei que foi uma evolução, por exemplo, e só isso aconteceu porque as centrais sindicais são apegadas e apadrinhadas do atual governo. A CUT, imagina a CUT aceitar a redução de jornada com redução de salário, isso aí é inimaginável, seria inimaginável. Mas eu acho que é uma evolução, né, Carlos? Sem dúvida que é uma evolução da sociedade, uma sociedade mais madura, percebendo o momento e querendo preservar até a sua posição, né? E preservar a empresa. Sem empresa não tem negócio, né? Se os nossos administradores públicos entenderem isso, que sem empresa não tem negócio, não tem salário, não tem nada, né? Então, quer dizer, o grande agente econômico é a empresa. Então, a preservação das empresas nesse momento é extremamente importante. Então, acho que esse é um momento muito mais de cautela, a gente vem falando isso, acho que a última vez que a gente falou nisso, né? Do que qualquer outra sensação. Não que algumas empresas estão investindo, existem empresas que dentro desse momento estão muito bem, e aquela frase famosa, né, Silvio, né? No momento de crise, muitos choram, alguns vendem lenços. É verdade, isso é importante, né? Eu acho que é importante o camarada manter a visão, né? Por exemplo, quando o teu olhar hoje mostra o presente. Mas a gente não pode ver só do presente, a gente tem que vislumbrar também o futuro. A visão é que te dá isso, o futuro. Eu sempre cito como exemplo, quando em 61 ou 62, era presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. E ele foi inaugurar na Flórida a Walt Disney, que tinha sido projetada pelo Walter Disney, Walt Disney. E presente na solenidade de inauguração, o Walt Disney tinha morrido, a mulher do Walt Disney.
E o John Kennedy fez aquela saudação e disse, assim, virando-se para a viúva do Walt Disney, disse assim, olha, lamentavelmente o seu marido, Walt Disney, Walter Disney, não está mais aqui para ver a preciosidade que é esta sua obra. Aí ela, na hora que ela foi fazer a saudação, saudou o presidente e disse, presidente, o senhor se enganou. Na verdade, o meu marido viu isso aí muito mais antes do que nós. Claro. Ele teve essa visão. Então ele já viu isso aqui muito antes do que nós. Então a visão é isso. Quer dizer, então mesmo na crise econômica, né, Bedeu, como tu falou, nós temos que acreditar que isso vai passar também. A bonança não dura toda a vida, como também o desespero, a recessão, a depressão também não. Então essas coisas, a gente aprende na vida a superar essas coisas. Né? E a questão, né, Silvio, esse é um momento importante de reflexão, de buscar coisas novas, buscar inovação, buscar técnicas mais modernas. As pessoas, se a gente está falando aqui para as pessoas se aprimorarem pessoalmente, estudarem, buscarem se qualificar, porque hoje o saber é o elemento de diferenciação das pessoas. Né? Não adianta eu ter, quer dizer, o ter vale muito pouco, né? O importante é ser, é saber. Então, essa qualificação pessoal como indivíduo, procurando se distinguir dos seus pares, né? Procurando pelo seu conhecimento, pela sua postura, pela sua ética, pela sua conduta, se diferenciar. Esse é um indivíduo que vai ter sempre sucesso. Sempre tem lugar no mercado. E se fazer o que gosta, né? Isso que eu digo sempre para a gurizada aqui, seu dia tem que ser um dia prazeroso, que eu não posso sofrer permanentemente. Claro que existe, esse é da vida, dos negócios, dias felizes, dias nem tanto, mas eu tenho que gostar do que eu faço. A questão de dinheiro, Silvio, a questão das pessoas, poxa, essa profissão, esse dia conversando com a gurizada, poxa, mas essa profissão não dá dinheiro, aquela dá menos, aquela dá mais. Isso é absolutamente, quer dizer, é importante, mas ele não pode ser o fator determinante, porque se tu for competente, se tu gostar do que tu faz, não é certo, mas a chance de ganhar dinheiro é muito maior do que uma pessoa que vai escolher, eu vou escolher aquela profissão, porque aquela profissão vai me dar mais dinheiro. Não, esse é um processo errado e hoje todas as profissões são altamente competitivas, então só vai ganhar dinheiro, só vai se destacar aquela pessoa que é realmente muito qualificada. Então a qualificação pessoal, não perder um minuto, um dia, uma hora para se aprimorar, estudar, saber. As pessoas hoje estão muito nos Facebook, nas redes sociais, e esse é um tempo precioso de perda de oportunidade, de aprendizado. Não que a interação social não seja importante e não se aprenda nas relações sociais, mas o deixar de estudar, deixar de ler, de buscar aprimoramento pessoal, isso é muito, muito grave. É um tempo que não volta. E sobretudo fazer como muito na sociedade brasileira, isso é uma coisa de tradição, é uma questão de credo, que tem o trabalho como fardo. O fardo não é o trabalho não é fardo. O trabalho é uma realização, é através do trabalho que tu te realiza. Até na própria Bíblia diz, né, comerás o pão com arroz. Ninguém vai chegar ao sucesso se não se submeter ao sacrifício que o sucesso exige, né? O trabalho. E você gostando, como o Biderman falou agora, quando gostar do teu trabalho, ter entusiasmo do teu trabalho, você vai ganhar muito dinheiro também com isso, porque isto é que faz com que o teu trabalho vai prosperar. E buscar inovação, né? Buscar coisas novas, buscar criar. As empresas estão assim, desesperadas por técnicas de inovação, diferenciar o seu produto, diferenciar o seu serviço. Então as pessoas que são esse elemento de inovação, buscar, pensar permanentemente como é que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, como é que eu posso romper esse processo que vem funcionando assim há 40 anos. Como é que eu posso ser diferente? A grande certeza, né, que o que deu certo até agora não vai dar certo daqui para frente. Então, essas rupturas, essas mudanças é que são feitas pelas pessoas, essa genialidade é que se busca e as pessoas têm essa capacidade. Muitas vezes ficam inibidas de apresentar isso, ou não querem nem pensar em como fazer diferente, ficam rotulados e fazendo mecanicamente o seu trabalho, o seu serviço, o que é muito chato e muito ruim, mas não buscando a diferenciação. Então, acho que isso é o grande desafio hoje das pessoas, da sociedade moderna, é buscar inovar a cada dia, buscar pensar coisas diferentes, buscar trazer coisas novas. Então, aí está a chave do negócio, né? Carlos, muito obrigado pela tua entrevista. Continuaremos, claro, tendo o prazer de tê-lo assim mensalmente aqui para dar esse ânimo, sobretudo para quem é jovem, que está começando no trabalho, aquele que ainda não tem a sua direção, não sabe o que fazer, como chegar lá também, como se destacar na sociedade. E começa como disse o Biderman, com o teu preparo pessoal. A partir de ti, do teu trabalho, do teu esforço, da tua visão, da tua qualificação, que tu vai não só ter o lugar do destaque no mercado, como ter um destaque nesse mercado. Perfeito. Um abraço, Silvio. Grande abraço. Muito obrigado. Até a próxima.